E mano, após encontrar Loki e saber que está em Elbaf, Luffy acabou ficando pé da vida com Loki após ele zoar Shanks, e meteu logo um socão na direção de Loki. E ainda teve Robin com seu novo corte de cabelo, que lembra a época do pré-time skip. O episódio começa com Luffy e Usopp ainda no Going Merry gritando para seguir em frente, porque eles estão indo para tão aguardada Elbaf, a Ilha dos Gigantes. E voltando para a realidade, Luffy e os gigantes estão aproveitando um baita banquete. E então os dois gigantes de Warrior 7 disseram que após se despedirem de Luffy e seu bando, eles foram para Little Garden para ver seus chefes, e disse que eles estavam lutando usando as próprias mãos. Luffy, sem entender nada, perguntou por que eles lutaram sem as armas deles, e os gigantes falaram que aconteceu algumas coisas e elas quebraram. Após isso, Oimo diz que se eles fossem de arrasta com uma simples lutinha dessas, eles não seriam dignos de ser o chefe deles. Todo animado, Usopp conta que viu tudo, e os gigantes disse que isso era digno dos guerreiros de Elbaf. A Idor e Brog falou que teve que dar uma pausa para ir em Elbaf e pegar mais armas. Daí Nami fala que eles são loucos de continuar com essas lutas, e Usopp irritado pergunta se ela não lembra de Little Garden, quando os dois viram de perto a luta dos dois gigantes, e de toda a importância daquela luta, pois haviam orgulho de cada um, e ele ainda diz que quer se tornar igual a eles. Mas Nami nem deu bola pra nada que ele falou. E Lilith, após ter escutado tudo, começa a rir da cara dele. Enquanto isso, Frank tá bem comendo uma carne mijada, e Zoro tomando sua cachaçinha de lei. Já Sanji, com seus 5 metros de pescoço, está pensando nas centenas de mulheres gigantes que terão em Elbaf. Zoro então sente a caatinga que estava a carne do Frank, mas Frank diz que cai bem com uma breja. E Sanji, curioso, pergunta que bebida forte é essa que eles estão tomando, e o gigante fala que é uma bebida chamada Fada Verde, e Chopper, curioso, foi experimentar, e acabou ficando bêbado só com uma golada. E então, após ver Brook surgindo das sombras, Luffy pede ele para tocar o modão, e ele começa a tocar a pedrada. Enquanto isso, na Ilha Gartel no Novo Mundo, há mais de um mês, houve um incidente. Após ter derrotado o bandido da cidade, Bartolomeu, o canibal, decide vender produtos do Chapéu de Palhas para o povo da cidade, mas o povo começa a rir da cara dele, e pergunta se ele sabe de quem é aquele território. E então a mulher aponta para a bandeira de Shanks pendurada no centro. Minutos depois, a bandeira parece pegando fogo. Após fazer isso, Bartolomeu diz que Luffy é o homem destinado a liderar a nova era. E agora, voltando para a realidade, Bartolomeu está de joelhos no chão, após tomar uma surra para o bando de Shanks, e Shanks começa a falar que se deixar ele queimar a bandeira no território dele assim, vai perder a credibilidade nas outras ilhas, e Bartolomeu concorda e pede desculpas e ainda pede um jeito de recompensá-lo por isso. Um dos homens de Shanks fala que vai dar uma chance para ele, e então lhe mostra um frasco de veneno potente, e diz que se ele conseguir fazer Luffy tomar o veneno em um mês, eles aceitam o pedido de desculpas dele. E o cara vai lá e bota mais medo em Bartolomeu, falando que o veneno ia fazer com que Luffy vá de arrasta. Vendo isso, Bartolomeu e seus companheiros se perguntam que culpa o Luffy tem daquilo, e na mesma hora ele dá um bote no veneno. Com o veneno na boca, ele toma todo o veneno até a última gota, e todos seus companheiros se desesperam achando que ele ia morrer, mas ele começa a falar sobre sua lealdade ao Luffy, e que quer ver Luffy se tornar o rei dos piratas, mas ele fez merda e passou o bastão para seus nakamas, e se despede como um guerreiro que fez sua parte. Até que do nada ele solta um arroto, e descobre que aquele veneno era tudo uma farsa. Minutos depois, já em seu navio, Bartolomeu começa a tirar uma da cara de Shanks, dizendo que para um Yonkou ele era de boa, e todos começam a rir. Enquanto isso, no navio de Shanks, Shanks dá uma risadinha e diz a Ben Beckman que fica feliz em ver o quanto Luffy é respeitado. Até que chega o Yasop, e pede para ele arredar, porque tá na hora deles pagar por seus atos, e então dá um tiro no navio de Bartolomeu, e destrói tudo, causando uma grande explosão, e naufragando o Barto Clube, e até hoje ninguém sabe se eles estão vivos. Enquanto isso, na colmeia dos piratas, Barba Negra finalmente volta à ilha, e puto da vida ele pergunta que bagunça eles arrumaram na sua ausência. Ele vai então tirar satisfação com Pizarro e diz sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias, sobre a revelação de Vegapunk, e diz que os piratas e a marinha vão disputar pelos Road Poneglyphs, e que Kobe era moeda de troca e eles o perderam. E Tite já pé da vida com o cara, aí ele ainda vai lá e diz que também deixaram Mori escapar. Enquanto isso lá fora, San Juan Wolf tenta consertar as coisas, mas só piora a situação, quebrando tudo à volta. Até que de repente eles escutam a voz do Barba Negra, e todos saem correndo para reverenciar ele, e ele se anima com aquilo, e diz que sua moral tá lá no alto. E após Aokiji chegar ele o pergunta sobre o Kobe, mas ele fala que em troca capturaram o Garp, e ainda diz que achou que ele estava morto, mas na verdade ele estava vivão da vida. E também fala que foi preciso que todos se unissem para derrotá-lo. Em seguida Burguês joga Pudding para cima de Tite, que conseguiu capturá-la, provavelmente para quando ela despertar o poder do terceiro olho e conseguir ler os poneglyphs. Depois disso ele entrou em contato com Lafitte, para perguntar sobre o exército revolucionário.
Lafitte explica que eles estão destruindo suprimentos que estão sendo transportados para os Tenryubitos, e diz que se um deles morrer, o mundo pode entrar em guerra. E Tite ri daquilo, e manda ele se preparar. Enquanto isso, Catarina Devon e Van Augur chegam na ilha. Caribou quase surta de felicidade ao ver a base de Tite, mas entra em choque ao ver a ilha se mexendo. Valgur diz que trouxeram a encomenda que Tite queria, mas diz que preferia ter eliminado ele ainda em Egghead. Enquanto isso, indo para Elbaf, os chapéus de palha e os gigantes acabaram se perdendo no meio do caminho. E o motivo? Porque beberam demais e acabaram caindo no sono. O Jimbe diz que a última vez que os viram estavam navegando lado a lado, e a Bonnie, após ter acabado de acordar, pergunta se Luffy sumiu. Robin até brinca falando que talvez eles tenham sido devorados por um peixe gigante, e Frank se irrita com a brincadeira porque isso não era difícil de acontecer naquele lugar. De repente Frank e Brook começam a gritar o nome de cada um dos que sumiram. E no final do episódio Nami acorda em uma ilha misteriosa, sem entender nada, dizendo que exagerou na dose, e foi parar em uma ilha de blocos, igual Lego. Nami se pergunta onde está, e após isso se estranha ao ver a roupa que está vestida. E após se lembrar que antes disso estava em um banquete com o bando e os gigantes, ela diz que precisa se juntar a Luffy e os outros. E do nada uma abelha gigante surge atrás dela preparada para atacar. Enquanto isso na cidade, os gigantes entram em pânico, porque a grande árvore está pegando fogo, e se ela queimar, o país estará condenado. Do nada, duas abelhas gigantes caem do céu, e os gigantes disseram que pelo barulho na floresta era o deus Orelha caindo, e eles correm para ir avisar o deus do sol. No castelo, Zeus surge pé da vida para proteger Nami, e em seguida volta ao normal, após fritar uma abelha gigante. Zeus então pergunta a Nami onde eles estão, mas Nami diz que também não se lembra de nada, só lembra de quando estavam no navio. Após isso Zeus diz que vai tirar uma soneca, e então volta para dentro do bastão, e Nami entra em desespero, e começa a chorar. E chama por todos, até mesmo o Zop, que também grita por ela, mas após se levantar, ela tropeça num chão cheio de blocos tipo Lego, e cai feio. Quando ela olhou para trás, se deparou com a coisa mais fofa do mundo, mas ela se assusta com o bichinho, e ele entra em modo de defesa, e fica pé da vida, e começa a correr atrás dela com aqueles espinhos pontudos, e ela o zoa pelas suas pernas curtas, deixando mais irritado ainda. Ela pede ajuda ao Usopp, mas ao vê-lo percebe que ele que precisa de ajuda, pois está na boca de um gato gigante. Mas o ouriço ainda estava furioso atrás dela. Ela pede então ajuda aos Zeus, mas só após ela prometer dar umas nuvens para ele que ele decidiu ajudar. Então Zeus cresce igual o Kid, e acaba indo parar na boca do ouriço, que morde o bastão e joga Nami na parede, e a levanta perto de cair da beirada, mas aí Zeus solta um choque dentro do ouriço. E ainda de pé, ele dá uma cabeçada que destrói a parede e a Nami acaba caindo de lá. Mas por sorte ela cai em cima do gato gigante e vai pro chão, e em seguida o ouriço cai em cima do gato, e torra o coitado do bicho todo, deixando os dois desmaiados. Até que do nada ele se levanta, e começa a correr atrás de Nami e Usopp, que conseguem se desviar dos ataques. Daí Nami pergunta ao Usopp onde estão, mas ele também não sabe de nada. Só se lembra de acordar naquele lugar, e após ver Nami no chão, ele topou com aquele gato gigante. Daí Nami se lembra do gigante falando que aquela bebida que eles tomaram dava alucinações. E então Nami diz que aquilo podia ser apenas um sonho. Após isso eles ficam sem saída, e o gatão já estava na frente deles. Nami se desespera, e Usopp mantém a calma e diz que se for mesmo um sonho, o gato é apenas uma alucinação. Ele abre os braços, e confiante chama o gato pra cima. E mano, o gato desceu um socão no Usopp, que acabou quebrando o castelo junto, e os três caíram lá de cima. Após acordar da queda, Nami vê um esqueleto em sua frente, e assustada diz que o Usopp virou o Brook. Em seguida ao ver o Usopp no chão, ela tenta o acordar, mas do jeito que tava batendo era acabando de vez com ele. E então ela escuta uns passos, e assustada olha pros lados. E do nada se depara com um leão gigante, ela rapidamente acorda o Usopp, e ao abrir os olhos, ele dá de cara com o leão, e chega a borrar a cueca. Nami então usa o coitado de escudo, e diz que estão ferrados. Até que do nada, escuta uns passos, Luffy ativa a terceira marcha armando um chutão, o gado do Sanji pé da vida porque mexeram com sua amada também se prepara, e Zoro também já saca suas espadas, pronto pra solar. Com o trio monstro já preparados, Zoro já manda o leão pros ares, Luffy dá um chutão na cara do bichão, e de cima Sanji o manda pro chão finalizando de vez. Ao vê-lo caindo Nami joga o Usopp longe e sai correndo pra não ser atingida, mas o gato no ar acaba voltando ao normal. Zoro se estranha ao ver aquilo. Já Luffy diz que não vai comê-lo pois já tinha comido um coelho assado. Enquanto isso o rei do gado vai pra cima da Nami igual um cachorro, e chorando, Nami diz que Usopp se sacrificou pra salvá-la, e Sanji não dá a mínima pra Usopp, que diz que nunca vai se esquecer dela tê-lo usado de escudo. De repente, eles escutam um grito assustador vindo da árvore gigante. Usopp se caga de medo, e Luffy diz que se o bicho de lá for gostoso, ele pega pra ele.
E Zoro diz que primeiro tem que encontrar o navio, pois não sabe se os outros estão bem. Sanji então reclama que as abelhas gigantes que Zoro jogou longe davam um belo banquete, mas Zoro fala que era só ter avisado antes. Após isso, Nami pergunta como eles conseguem não se preocupar com nada. Zoro então explica que acordou na parte de trás da cidade e foi na direção do tumulto, e acabou encontrando Luffy acabando com o coelho gigante. E Luffy ainda zoa o Usopp por não ter derrotado aquele gatinho. De repente o castelo acaba de desmoronar, e todos caem, mas Luffy vira um balão e amortece a queda. Zoro então começa a estranhar tudo daquele lugar, e Nami pergunta se não é um sonho, mas Sanji rapidamente discorda e diz que se ele tivesse sonhando não ia ter nenhum homem além dele. E então pula lá de cima com Nami no colo. Luffy começa a olhar ao redor, e todas as casas parecem casa de Minecraft e Roblox. Nami estranha por não haver vento, e até as árvores são feitas de blocos. Então do nada, Usopp percebe que eles estão com roupas de guerreiros de Elbaf, mas diz que é impossível terem roupas do tamanho de humanos normais lá. Nami diz que talvez eles tenham virado gigantes, e Zoro descarta na mesma hora. Sanji então nota que o resto do bando não está lá, pois ele não sente o cheiro da Robin, e Nami o chama de cachorro. Usopp então dá a ideia de ir procurar o Sunny, mas Zoro diz que a cidade é muito grande e não tem como chegar no mar, e então decidem ir pedir informações, e o Gadão fica animado, pois quer conhecer as mulheres gigantes, já Zoro como sempre, ia indo pelo lado errado. Nami pergunta como eles estão se divertindo, pois aquele lugar é muito perigoso. Na mesma hora o Gadão do Sanji diz pra não se preocupar porque ele tá com ela, e ainda fala que mesmo que não estejam em Elbaf o amor dele por ela é gigante. E Nami diz que em Elbaf espera encontrar uma barra de ouro gigante. Luffy e Usopp começam a cantar e dançar de alegria, pois estão a caminho de Elbaf. E então eles seguem em frente para tentar alguma informação. Usopp fala pra Zoro não sair sozinho para não se perder, e Zoro diz que ali não dá pra se perder. Luffy começa a falar sobre aqueles bichos que lutaram, e diz que era um leão que virou gato, mas Usopp diz que era um gato que virou leão, então eles começam a discutir. Zoro então percebe que tudo naquele lugar era grande, até que do nada, eles veem alguma coisa gigante pulando na direção deles, e ao ver que era um gafanhoto gigante, Sanji e Nami se borram todinhos, e Luffy e Usopp se animam com aquilo. E então o gafanhoto pousa perto deles, e em cima dele tá um homem barbudo. Luffy e Usopp ficam impressionados, já Sanji e Nami se cagam de medo do bicho. Luffy e Usopp então enchem o barbudo de perguntas, aí Zoro pergunta onde eles estão, e com pressa o gigante diz que aquele lugar pertence ao Deus do Sol, e ele criou e vê tudo o que acontece naquele lugar, e diz também que o Deus do Sol criou aquela gigante árvore. Em seguida ele diz que serve ao Deus que fica naquele castelo, e ao dizer que é um gato, todos do bando se espantam, e assim que Luffy ia dizer o que aconteceu Usopp tampa a boca dele. E o barbudo diz que tá na hora de alimentar o Deus Ouriço, e ao lembrar, Nami faz uma cara de quem não sabe de nada. E o barbudão ainda diz que tá atrasado porque aconteceu um acidente com o Deus Orelha, e o Usopp na mesma hora segura Luffy pra ele não dizer nada, mas o bando também não sabe mentir. Então o barbudo fala que se eles estiverem com fome, é só ir pra cidade e pedir comida. E ainda dá um aviso, pra nunca ultrapassar o castelo, e Luffy curioso pergunta por quê. E o barbudo diz que é lá que o Deus do Sol fica, e tem muitos soldados cruéis, e que ninguém nunca voltou vivo de lá. Mas isso só deixou Luffy mais curioso, e na mesma hora ele foi correndo naquela direção, e o bando vai atrás. E Nami pede desculpas ao barbudo, e ele apaixona na hora. E Luffy sai correndo empolgadão com os soldados cruéis que o barbudão falou, e o resto do bando só acompanhou porque não havia nada a se fazer. E do nada, Sanji percebe que já tinham passado por aquele castelo, e Luffy então vê uma pessoa com a mesma roupa que ele, correndo na mesma direção, e então dá de cara com ele, e acaba quebrando tudo. O bando se assusta, e pensam que o céu rachou, mas ao olharem bem, eles viram uma tela cercando tudo em volta deles, e então perceberam que estavam em uma gaiola gigante, e eles ficam assustados com isso. Até que do nada eles ouvem uma voz vindo de fora, e Zoro corta a grade, para saírem usando como escada, e Luffy procura pela voz, e dá de cara com Chopper preso em uma coleira, e assustado ele diz que acordou daquele jeito, e ao vê-lo chorando, Zoro diz que vai tirar a corrente, e acaba botando mais medo no bichinho, mas Nami com suas habilidades de ladra, o solta em um instante, e Chopper abraça ela, mas daí Nami o cobra por tê-lo soltado. Ao ver roupas pequenas em um quarto gigante, Zoro percebe que o gigante estava fazendo eles de boneca. Enquanto isso, Luffy pula da mesa, e dá de cara com um monte de bloco de brinquedo, e após ver tudo aquilo, Sanji percebe que o céu daquele lugar era na verdade espelho. E do nada começa com suas gadice, e a Nami dá um chutão nele. Zoro então diz que o gigante que montou aquilo tava só divertindo com tudo isso, e Usopp diz que pelo jeito já estão em Elbaf, e umas criaturas estranhas observam enquanto isso. Chopper diz para eles saírem do quarto antes do gigante chegarem, e o cagão do Usopp começa com suas desculpas, até que do nada aparece uma cobra gigante atrás deles, e Luffy já fica animado, enquanto Nami dá de cara com os ratos gigantes, e eles começam a subir na mesa, e então eles ficam encurralados pelos bichão em cima da mesa. De repente aparece um gigante caminhando lentamente na direção do quarto. Mas Luffy nem aí pra isso, já ativa a quinta marcha, ele se enrola no dente da cobra, e joga com tudo pra cima da mesa, e acaba derrubando um pano dentro da fogueira, enquanto o gigante continua lentamente.
E a cobra começa a vir atrás de Luffy, enquanto Sanji acende um cigarro na frente dos ratos, e pé da vida eles vai pra cima, mas Sanji lasca um chutão nele, e acaba de derrubá-lo. Já Nami montada no Chopper, tá indo atrás de algum tesouro, enquanto Zoro lutando com o corvo gigante, acaba destruindo a mesa, e o Zop se dá de cara com a fogueira. E ao chegar no quarto, o gigante dá de cara com aquela bagunça toda, e ao vê-lo, o Zop chama Luffy pra ir embora, e Sanji acaba de vez com o ratão, já Zoro finaliza de vez o corvão, e Luffy já desce um socão na cobra acabando de vez com tudo, na frente do gigante. Nami e Chopper ao roubar um mapa decidem ir embora, e o gigante fica pé da vida com aquilo. E o bando dá no pé. Até que eles topam com o gato gigante, que começa a chorar ao ver Luffy, e após Luffy domar o gato, Nami mostra o mapa que ela achou, mas no mesmo instante o gigante aparece atrás deles, e ao ler o mapa, o Zop fala o plano para saírem dali, e Luffy se anima com isso. O Deus do Sol segue atrás dos Chapéus de Palha pé da vida, destruindo tudo pela frente, mas os Chapéus de Palha continuam à frente montados no gato gigante. Ele tenta fugir para todos os lados, mas o gigante continuava atrás, até que Luffy acha um lugar para fugir, e o gato pula de lá, mas acaba caindo feio, e o Deus do Sol acaba encurralando eles. Mas Luffy ordena o gato a meter o pé, e eles fogem dali. O Zop então mostra o mapa dizendo que sabe onde ir, mas Nami na mesma hora joga o mapa longe, e diz que já decorou, e ela mostra onde tá a saída daquele lugar, e também diz que as nuvens são de algodão, e Luffy confirma agarrando uma. Nami também diz que já passaram metade do reino, e já estão perto da saída. Mas o gigante ainda estava atrás deles, e do nada puxa uma rede da arma dele, e tenta capturar eles com ela, mas o gato consegue desviar na primeira, mas na segunda ele foi pego junto com todo o bando, e o gigante contente os puxa para si. Mas na mesma hora Zoro saca sua espada, e Sanji arma seu chutão, e partem para cima, furando a rede com muita tranquilidade. O gigante acaba caindo para trás, mas ele não desiste e continua atrás. E ainda diz para o gato que não vai perdoá-lo por essa traição, e o gato responde e Chopper traduz pro gigante, que o gato mandou ele parar de falar merda. Do nada os gigantes começam com tumulto, e dizem ao Deus do Sol que o Deus Orelha morreu em um incêndio, mas o Deus do Sol na mesma hora percebeu que foram Chapéus de Palha que mandou de Vasco, e ele fica mais furioso ainda, e do nada ele começa a coringar, e Luffy se pergunta por que ele está rindo. Os gigantes aproveitam para tentar fugir, mas Deus do Sol diz que Hairudin pode adorá-los, e Zoro após escutar esse nome, se recorda deles em Dressrosa. Nami diz que a saída está atrás da árvore, Chopper os alerta que o gigante ainda estava furioso, mas na mesma hora o Zop já saca seu feijão, e o atira contra o espelho, causando uma enorme explosão, e quebrando tudo. Mas ao ver de mais perto ainda havia uma parede pela frente, e o gigante pensa que os encurralou com aquilo, e começa a fazer seu showzinho. Mas Luffy manda o gato continuar correndo, mas ele caminha lentamente já sem esperanças, até que o gigante começa a falar o nome de cada um dos Chapéus de Palha, e Nami e Chopper se perguntam como ele sabe seus nomes, e caminhando confiante o gigante tropeça em um brinquedo e cai feio. Nami do nada pergunta ao Zop se alguém tem culpa pelos desastres naturais, e o Zop responde que ninguém tem culpa. Nami então começa a se recordar de tudo que eles passaram lá, e se irrita com isso, e o gadão na mesma hora concorda com ela, e diz que não consegue parar de pensar que o Deus do Sol viu ela do jeito que ela veio ao mundo, e Sanji então se levanta para dar uma surra nele. Mas Nami diz que não precisa, porque ela tá sentindo que tá vindo uma tempestade. Nami então já saca seu bastão da cintura. E do nada surge um corvo carregando Sunny, e um gigante acaba vendo Luffy, o Zop e Chopper dormindo dentro, e então se pergunta como foram parar ali, e diz que ele teve sorte, com todos eles dormindo na sua mesa, ele começa a se lembrar que ficou irritado por Hairudin ter virado vassalo deles, então ele pega Luffy em suas mãos e diz que eles não são isso tudo. Mas ao ver Nami do lado de Luffy, ele a pega em suas mãos e diz que ela é sua favorita, e olha para ela de um jeito, que só o Oda sabe o que ele fez com ela enquanto ela dormia. Do nada ele solta uma fumaça de uma seriga, e voltando para a realidade, ele todo empolgado diz que eles vão ser seu subordinado. Até que do nada, o tempo fecha em cima dele, e Nami pergunta a Zeus se ele tá pronto. Zeus após comer uma nuvem diz que sim, e Nami aponta seu bastão para as nuvens armando um ataque, e Zeus solta um poderoso ataque de relâmpagos, e assa o gigante todinho, destruindo tudo ao redor. E o gato com medo aperta os passos, o Zop com medo diz a Nami que ela exagerou, mas ela toda animada apenas ri daquilo. Luffy manda então o gato pular, e ele salta no ar, e já arma seu socão, e mete um Gomu Gomu no Kongigan, e destrói aquela enorme parede e abrindo a saída deles. E o todo bando se anima. Dory e Brog e seu bando seguem procurando pelo Sunny e Luffy em seu navio, mas não consegue achá-los, e então eles se preparam para procurar no fundo do mar. Mas Frank diz para eles não se preocuparem, e os gigantes vão à loucura. Então Frank diz que o Sunny não é qualquer navio, e que Luffy e o resto da galera estão vivos. Robin concorda com Frank, e diz que eles já se separaram assim uma vez e ficaram bem. Em seguida Jinbe diz que seus tubarão de estimação não viu sinal deles no mar, e que devem ter ido parar em alguma ilha, e então Brook agradece os gigantes pela ajuda. E então eles partem para Elbaf para encontrá-los. Enquanto isso Luffy e os outros acabam de sair do castelo, e se deparam com uma friaca daquelas, e o gato joga na neve, e acaba fugindo para longe, e na mesma hora Sanji, que não é de perder tempo, dá seu casaco para Nami.
Luffy e Usopp se deparam com uma árvore gigantesca e se empolgam, e ao ver direito Nami percebe que todas as árvores são gigantes, e assustam com o tamanho daquele lugar. Até que Usopp dá de cara com uma ponte de madeira gigante, e Luffy na mesma hora manda seguir em frente, mas do nada a ponte começa a balançar, e ao ver gigantes atravessando a ponte, eles se escondem. A gigante na ponte questiona por que Harudin convidou aquele esquisitão de antes pro bando, e outro gigante diz que é porque ele é um bom navegador, e ela discorda, e diz que ele que é a vergonha de Elbaf, não Loki. Ao ouvir a conversa deles, Nami se treme de medo, já Usopp se alegra ao saber que ali era mesmo Elbaf. Enquanto isso Luffy chega para cumprimentá-los, mas Nami tampa a boca dele, e então Gadão manda Luffy obedecer a Nami, mas ao olhar pro lado, ele se depara com a bela gigante, e começa com suas gadice, e ela olha para trás, mas Nami os esconde na hora. Após a ponte ficar livre, os chapéus de palha começam a atravessar, mas Usopp se borra todinho ao ver a ponte balançar, já Chopper diz pra Nami não se preocupar, pois ele é bom em atravessar cordas bambas, então Zoro diz pra eles se apressarem pois tem um longo caminho pela frente. Usopp já com medo nem sai do lugar, mas aí ele escuta um barulho lá embaixo, e ao olhar ele vê dois lobos gigantes e se caga ainda mais. Já Luffy empolgadão, de repente para em cima da ponte, Zoro pergunta o que aconteceu, e Luffy pergunta se eles sentiram uma sensação estranha, Zoro diz que sim, e Sanji diz que Zoro não pode ir numa floresta dessa sozinho. Luffy então diz que é o mesmo rugido que ouviu dentro do reino dos blocos, e então ele diz que vai na frente, e salta de cima da ponte, e Nami e Chopper ficam preocupados por causa do lobo. Enquanto isso no navio dos gigantes, eles se assustam ao ver no jornal que eles atacaram Egghead, e então Robin lê no jornal que Morgas escreveu, que os gigantes voltaram ativa, e se juntaram aos chapéus de palha e destruíram Egghead, e agora os dois possuem recompensa de 1,8 bilhões cada um. E eles dão de cara com aquilo, e então o gigante diz que a recompensa deles antes era 100 milhões cada, e Robin diz que os valores aumentaram muito desde aquela época. Robin também lê que Luffy foi quem mandou Vegapunk de arrasta, e Lilith ri da notícia, mas Frank diz que ele se arriscou para protegê-los, e ela perde a graça. Brook de repente pergunta quem tirou aquela foto do Luffy, e Jinbe diz que o JM tem olhos por toda parte, e também paga pelas fotos. Robin então questiona se quando Luffy transforma ele fica com aquela marca no braço, e os outros dizem que ele não para quieto então não dá pra ver. Mas Robin fala que a marca tá nítida, e diz que lembra disso em algum lugar. Os gigantes começam a rir, e Brog diz que ficou sabendo que Harudin virou subordinado do Luffy, e o outro gigante diz que ele é o filho do rei, e que ele queria vir junto buscar os chapéus de palha, mas não veio porque teve um problema em Elbaf e só veio os da antiga. E Dory e Brog ficam curiosos, e o gigante diz que o rei teve outro filho. E então Luffy finalmente cai no chão, e todo animado começa a conversar alto sozinho, e acaba traindo os lobos para perto de si, e os lobos partem para cima, mas do nada aquele grito de antes acontece de novo, e sem os lobos por perto Luffy avança. E voltando para os gigantes, ele diz que o outro filho do rei é chamado de príncipe amaldiçoado, e que por fazer coisas ruins ele está acorrentado há anos, e quando ele fugiu, foi preciso de todos os guerreiros de Elbaf para capturá-lo, e Jinbe e Frank se espanta com aquilo e diz que ele deve ser um monstro. E também dizem que sedento pela Akuma no Mi lendária de Elbaf, ele mandou seu pai de arrasta e comeu a fruta. E os gigantes assustados dizem que ele se libertar de novo o mundo será estraçalhado. E revelam que ele é a vergonha de Elbaf, e o seu nome é Loki. E após Luffy chegar em sua frente, ele pede para se apresentar, e animado Luffy se apresenta e diz que vai ser o rei dos piratas. E em seguida Luffy pergunta quem é ele e onde eles estão, e Loki diz que estão em Warland no reino de Elbaf, a nação mais poderosa de todas, e que ele será o arauto fim do mundo. O deus do sol, Loki. Luffy então se empolga ao saber que eles estão em Elbaf, e acaba enchendo Loki de perguntas, e Loki fica pé da vida, e dá um gritão daqueles de tremer tudo, e acaba acordando as criaturas gigantes. Loki sério então diz que é uma lenda na ilha, e fala pra Luffy não falar sem sua permissão, e pergunta a Luffy o que ele acha daquilo. Luffy diz que ele está acorrentado, e Loki diz que anseia por liberdade, pois já está preso ali há 6 anos, e ele diz que é o mais forte da ilha, mas não consegue fugir porque as correntes de Oceanite o deixa fraco. Então ele pergunta se Luffy quer fazer um acordo com ele, e o acordo seria que se Luffy soltasse, ele destruiria qualquer pirata que Luffy quisesse sem deixar vestígios. E Loki ainda diz que a chave está em algum lugar na ilha, e também fala que eles estão nível mais baixo de Elbaf, o mundo superior, onde ninguém se atreve a pisar, e os que pisa não sai para contar história. De repente os monstros gigantes começam a se mexer na floresta, e Loki diz que onde ele cavar por ali ele vai encontrar ossos, e que faz 10.000 anos que o sol morreu por lá. E Loki diz que é melhor ficar atento com as criaturas selvagens, pois cada montanha tem um dono, e que todos eles são seu amigo de infância, e ele ainda ameaça Luffy que se ele não aceitar a proposta, eles vão mandá-lo de arrasta. Mas Luffy ao ver os animais apenas se lembra de seu treinamento com Rayleigh, até que do nada umas criaturas caem de seu esconderijo, mas Loki diz que eles são meros cadáveres que usam roupas fedorentas para não ser atacados pelos monstros, então eles perguntam se pode tirar tudo do Luffy, e Loki diz que só se conseguir tirá-lo das feras. E então o Luffy avança para perto das feras, e de repente os humanos citam o nome do Shanks, e Luffy ao escutar fica curioso, e os humanos ficam assustados ao verem que Luffy já havia conquistado as feras.
Impressionado, Loki pergunta quem é esse fedelho, e Luffy corre em sua direção, e todo animado pergunta se o Shanks passou por ali, e Loki provoca Shanks o chamando de pirata covarde, e na mesma hora Luffy já ativa a quarta marcha, e mete um socão, mas por pouco Loki desvia, e diz que era brincadeira, e Luffy diz pra não brincar com aquilo, se não ia tatuar a árvore com a cara dele. E os animais se assustam, e Loki fica furioso com Luffy. Até que Luffy empolgado o enche de perguntas sobre o Shanks, e Loki se aproveita da situação, e diz que não vai responder de graça, e dá uma risada de quem pegou um bobo. Enquanto isso, ainda na ponte, o Usopp pede Chopper para o levar na garupa, mas Zoro diz para ele ignorar isso. De repente a ponte começa a tremer de novo, e todos se assustam, e Zoro diz que é impossível que seja só o vento, até que o Usopp vê um gigante correndo atrás deles, e diz que pela cara parece que ele foi atingido por um raio, e Nami percebe que era o gigante deus do sol, e se borra todinha, e ao olhar do outro lado Usopp vê a gigante e o gigante de antes, que vinha carregando Sunny como se não fosse nada. Após isso Zoro ameaça atacá-los, mas Usopp diz que é melhor correr pois já estavam no final da ponte, e eles começam a fugir. De repente Hairudin captura um alce gigante, e diz que a carne dele é boa demais, e os chapéus de palha vão adorar, e o gigante com ele pergunta como vão levar, e Hairudin diz que é uma recompensa para quem salvou sua vida, e fala que vai levar no ombro, e o gigante concorda, e eles saem com o alce nas costas cantando a música deles. E então começa a apresentação dos novos piratas gigantes, autoproclamados afiliados do Chapéus de Palha e sucessores de Dory e Brog. Liderados pelo capitão Hairudin, Stansen o construtor naval, Rod o navegador, Goldberg o cozinheiro, e Gerd a médica. Enquanto isso no navio dos gigantes, Brook com uma tesoura e pente, começa a cortar o cabelo da Robin, e ao olhar no espelho, Bonnie diz que tá fofa, Jinbei diz que ficou bom, e Frank diz que esse corte traz lembranças, e então Robin sorri, e agradece Brook dizendo que ficou perfeito, e então Brog pergunta para que aquele corte, e Robin se recorda de Saul na sua infância, e os gigantes dizem que ele vai gostar muito de vê-la assim, e Frank começa a chorar falando que não vai aguentar quando os dois se encontrarem. E então de repente Brog avista uma coisa, e ao ver bem eles finalmente chegaram em Elbaf, e todos os chapéus de palha se animam ao ver a ilha. E do nada aparece uma gigante pedindo ajuda, pois Saul havia desmaiado e não estava se mexendo. E o episódio acaba. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal para não perder o próximo episódio.